Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de especialização de diretores 3D, 2D e Live Action. E agora nós vamos começar literalmente as aulas mais complexas e mais completas sobre roteiro. Tá? Aqui a gente vai dar início a todo o desenrolar de como você vai conseguir fazer um bom roteiro, logicamente, no caso, seguindo uma métrica. Tá? E algumas coisas a gente até já comentou rapidamente em aulas passadas, mas agora a gente vai destrinchar literalmente sobre todo o processo de produção de um roteiro em si. Tá joia? Então, a primeira coisa que eu queria estar comentando aqui com vocês é sobre o que é o roteiro, né? O que é o roteiro? Como que é esse procedimento de como fazer esse roteiro, né? Então é aqui que a gente apresenta o paradigma da estrutura dramática, né, que a gente usa em estrutura dramática esse tipo, né, de roteiro, tá joia? Então o que é mesmo roteiro? Ele é o que? Um guia? É um projeto para um filme, uma planta baixa, um diagrama, é uma série de imagens, cenas e sequências enfeitadas com diálogo e descrições, como uma penca de peras, né, o cenário de um sonho, uma coleção de ideias. O que é um roteiro? Roteiro, literalmente, ele é uma junção de tudo isso que eu falei, tá? Ele mistura todas essas linguagens, tá? Como no romance, né? A ação acontece na mente do personagem, dentro do universo mental da ação dramática, tá joia? Nesse caso, por exemplo, uma peça de teatro, a ação ou o enredo em si, tá? Ela ocorre no palco. Nesse caso, a ação da peça ocorre na linguagem da ação dramática, que é a falada, em palavras, tá joia? Já em filmes já é diferente, tá bom? O roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática, tá bom? Então, assim, o roteiro é como um substantivo, literalmente como um substantivo, é sobre uma pessoa ou pessoas, né, num lugar ou lugares, vivendo sua coisa, ou seja, vivendo sua ação naquele tempo corrente, tá? Todos os roteiros cumprem essa premissa básica: a pessoa é o personagem e viver sua coisa é a ação, tá bom? Então você já tem que entender que o roteiro é uma junção de várias situações, né? Ou seja, é literalmente a junção de vários personagens vivendo uma ação, tá bom? Então essa estrutura linear básica é a forma do roteiro, que ela sustenta todos os elementos do enredo no lugar, tá? Então, assim, se o roteiro é uma história contada em imagens, então o que todas as histórias elas têm em comum? Um início, um meio e um fim, ainda que nem sempre nessa ordem, tá? Que a gente até viu em aulas passadas que existem os PDVs, né, que é os pontos de virada. A gente também vai ver um pouco melhor aqui, mais descritivo, tá bom? Então tudo isso são formas de desenvolver o seu roteiro, tá bom? Então literalmente, assim, essa estrutura linear básica que eu acabei de falar é a forma do roteiro, né? Que as pessoas são os personagens que vivem a ação, tá? Então, para entender a dinâmica da estrutura é importante começar com a própria palavra, tá bom? Então, assim, a gente tem que organizar essas ideias, entender como que são essas partes e o todo, tá? Então, por exemplo, o xadrez é um todo composto de 4 partes, que são as peças: rainha, rei, bispo, torre, cavalo, né, os peões, né, e o jogador ou os jogadores, porque alguém tem que jogar o jogo de xadrez. Nós também temos o tabuleiro, porque não se pode jogar xadrez sem ele. E a última coisa de que necessita para jogar xadrez são as regras, porque elas fazem o jogo da forma literalmente que é, tá bom? Então, literalmente, essas partes e o todo, né, são compostos de 4 partes, né, que a gente tem. Nós temos aí os jogadores, o tabuleiro, as regras, tá bom? E o todo, né? Tá bom? Então, assim, como é que eu posso falar agora aqui sobre o roteiro, sobre o que é o roteiro, né? Então, assim, lembrando que o roteiro ele tem estrutura dramática, tá? Então, o paradigma é um modelo, exemplo, o esquema conceitual. O paradigma de uma mesa, por exemplo, ela, tá? Então aqui, né, voltando aqui, um paradigma é um modelo, né? Exemplo ou esquema conceitual, né? Então, o paradigma de uma mesa, por exemplo,
é um tampo com 4 pernas. Dentro do paradigma, nós podemos ter uma mesa baixa, uma mesa alta, uma mesa estreita, uma mesa larga, ou uma mesa circular, uma mesa quadrada, e assim por diante. Tá joia? Que é isso? Se o roteiro fosse uma pintura pendurada na parede, é assim que ele se apareceria. Nós temos aqui o início, o meio e o fim, né, que até em aulas passadas a gente comentou que nós temos, por exemplo, o ato 1, o ato 2, o ato 3, que são esse início, meio e fim. Tá? Que é o que a gente chama de apresentação, né? Que é o início ali, o meio, esse ato 2 é a confrontação, tá bom? E o fim, esse ato 3 é a resolução. Lembrando que entre o início e meio, entre o meio e fim, nós temos os pontos de virada, tá bom? Que a gente comentou aí em aulas passadas, tá? Então, assim, você já tem que entender como que funciona esse roteiro, para que serve isso, o que são essa estrutura dramática, tá? Então, o que seria isso? Tá joia? Então, você já tem que buscar destrinchar um pouco mais sobre esses conceitos aqui, tá bom? Para que você possa entender. Como eu falei, nós temos o início, o meio e fim, que nós temos o ato 1, o ato 2 e o ato 3. E é justamente isso que a gente vai falar, tá? Na nossa próxima aula, sobre esses atos, tá bom? O que significa o ato 1, o ato 2 e o ato 3, tá joia? Bem destrinchado de uma forma que vocês consigam entender, tá? Da melhor forma e que não fique também tão cheio para vocês aqui, tá bom? Sobre essa parte aqui ainda o que é o roteiro aqui, tá joia? Então é isso que eu queria comentar aqui com vocês nessa aula sobre o que é o roteiro em geral, né? Vocês podem ouvir novamente essa aula porque eu falei coisas que são mais conceituais, que é mais complicado de você entender, tá bom? Mas é só ler mais algumas vezes que você consegue entender sobre o que é o roteiro em si, tá? Não tem muita dificuldade, tá? É literalmente que contém toda a estrutura da história em si mesmo, com essa divisão de sequências, cenas, de diálogos e descrição técnica em si, tá bom? Então era isso mesmo que eu queria comentar aqui com vocês nesta aula mesmo sobre o que é o roteiro e a gente vai se ver então na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.